salmista fala? Salmo 119, 9. Salmo 119, 109. É 109. Irmãos, presta atenção no que está escrito. A minha vida está sempre em perigo. Ele está dizendo, a minha vida está sempre em perigo. No entanto, não esqueço da tua lei. Numa outra versão vai dizer, a minha alma está em minhas mãos, no entanto não me esqueço da tua lei. Vamos refletir nisso. Por que a nossa vida sempre corre perigo? Por que a palavra de Deus diz, aquele que está em pé, cuide para que não caia? Por quê? Porque justamente Deus respeita a minha e a sua decisão. Porque a escolha depende de você e de mim. Porque a compreensão de cuidar da alma depende de você e de mim. E se você entender a importância de cuidar da sua alma, tudo muda na sua vida. Porque você vai fazer escolhas diferentes. Você vai tomar cuidado e vai procurar aproveitar melhor o seu tempo. E vai orar e vai perguntar a Deus sobre algumas coisas. Se aquilo realmente te traz benefício ou não. Ou aquilo pode estar colocando a sua alma em perigo. Porque tem coisas que parecem boas, mas colocam a sua alma em perigo. Eu vou citar um exemplo. Tem amizades que parecem boas, mas podem colocar a sua alma em perigo. Sim. Tem caminhos que parecem bons, mas podem colocar a sua alma em perigo. Então nós precisamos aprender. Vamos aqui com João aprender um pouco sobre isso. Então diga primeiro comigo, a alma continuamente em minhas mãos, ou seja, nas minhas decisões, nas minhas escolhas. Você precisa escolher cuidar bem da sua alma. Agora, como que a alma de Gaio ia bem? João revela aqui, como que a alma dele ia bem. Vamos analisar aqui o texto, verso de número 3, acompanha comigo. Pois fiquei muito alegre, olha o que João está dizendo, eu fiquei muito alegre, quando os irmãos vieram e deram testemunho de você, ou de que você é fiel à verdade e vive de acordo com a verdade. Então diga comigo, a primeira coisa que Gaio fazia para que a alma dele fosse bem, isso é boa escolha, isso é cuidar da alma, isso é favorecer a sua alma. O que é? Fiel à verdade e vive a verdade. Amém? Glória a Deus, irmãos. Não adianta nada, escute aqui, não adianta nada eu conhecer muitos versículos da Bíblia, não adianta nada eu saber, não é, o que está escrito lá em João 3,16, o que está escrito em Romanos 8,1, o que está escrito em muitos versículos da Bíblia, se eu não estiver disposto a colocar em prática, entendendo que a palavra de Deus é o verdadeiro alimento para a sua alma e a minha alma, e que nada mais pode manter a sua alma saudável a não ser a verdade. A verdade cura a alma, a verdade liberta a alma.
conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós precisamos amar a verdade, aprender sobre a palavra, crer na palavra, e não só crer, mas praticar, colocar por obras na nossa vida. E isso traz cura na alma, e isso realmente traz benefício para a sua alma. Quantas pessoas, irmãos, elas têm, como diz a palavra, duplo ânimo, não é verdade? Duplo ânimo. Ou muitas vezes as pessoas estão tentando levar a vida cristã com um pé num barco, e com um pé em Cristo e com outro pé no mundo. Não tem como você viver e tentar viver para Deus, e Deus sarar a sua alma, curar você, libertar você. Não dá se você ainda tiver um pé lá do outro lado. Deus sempre vai respeitar isso, mas a sua alma não vai, ser transformada e liberta se você estiver dessa maneira. Então Gaio aqui, diz a palavra, ele era fiel à verdade, e ele vivia de acordo com a verdade. Por isso a gente tem que pôr sim um adesivo no nosso carro: leia a Bíblia. Sim, é maravilhoso, leia a Bíblia, leia, nós falamos aqui, mas mais do que ler a Bíblia, você deve viver a Bíblia, viver, praticar. Se você anda mentindo muito, a sua alma está doente. Se você mente muito, a sua alma está doente. Não adianta querer fingir, não adianta enganar a si mesmo. Então o que você precisa, e eu? Reconhecer: Deus sara minha alma, cura minha alma, que a verdade venha libertar a minha alma, porque eu sou filho teu, Senhor, e o Senhor é a verdade, e ninguém pode nada contra a verdade, senão pela verdade. Então eu não aceito mais mentira na minha vida, eu não aceito mais mentira na minha boca. Você entende isso? Como que isso vai acontecer na sua vida? Como que isso vai acontecer? Irmãos, olha para mim. Irmãos, olha para mim. Isso só vai acontecer se você, como Gaio, resolver ser fiel à verdade e viver na verdade. Segunda coisa que a gente vê no texto aqui de maneira muito clara, olha o verso de número 5. Ele diz: amado, você tem sido fiel no que faz pelos irmãos, mesmo quando são estrangeiros. Então diga comigo assim: Gaio, ele tinha um procedimento fiel. Assim como ele era fiel à verdade, procurava viver a verdade, e porque ele fazia isso, ele tinha um procedimento fiel, ou seja, ele tinha coerência. Diga, coerência. Irmão, essa palavra tinha que ser escrita com letra grande e deixar escrita no seu guarda-roupa, no meu, no seu banheiro e no meu, no seu trabalho e no meu, aonde você for, tinha que ter escrito com letras grandes, garrafais, coerência, porque hoje as pessoas são muito incoerentes, falam uma coisa, fazem outra, discursam bonito, mas vivem de outro jeito. Hoje existe uma distância enorme entre aquilo que as pessoas declaram e aquilo que as pessoas vivem, e isso é incoerência. E aqui João está dizendo: eu louvo a Deus, amado Gaio, eu louvo a Deus, porque você tem testemunho, dos de dentro e dos de fora você tem testemunho, você é coerente naquilo que você faz, não só com aqueles que creem, estão dentro da igreja, mas com aqueles que estão lá fora, que olham para você e veem
em você, vem claramente em você, que você realmente vive aquilo que você anuncia e prega. Irmão, isso é maravilhoso. Isso é cuidar da alma. Por que que João declarou, eu tenho certeza, Gaio, que a sua alma vive, ou seja, está saudável, ela está muito bem, ela está muito bem a sua alma. Por quê? Porque Gaio, ele era coerente, ele tinha uma posição, ele tinha uma identidade. Irmão, isso é muito importante. Na sua vida com Deus, você precisa entender quem você é. Você não é mais desse mundo. Você não é mais cidadão dessa terra. Você é cidadão do reino do céu. Você é filho de Deus. Você é sal da terra. Você é luz do mundo. Você é bom perfume de Cristo. Você é embaixador dele na face dessa terra. Você precisa entender a sua posição em Cristo, quem você é. Entenda quem você é. Viva como aquilo que a graça de Deus e a obra poderosa da cruz gerou em você. Viva dessa maneira. Viva dessa maneira. Então, irmão, não fique pensando, você que está aqui presente, você que está ouvindo o culto em casa, essa palavra, se o fulano tivesse aqui, essa palavra é para ele. Não, irmão. Pare de olhar os outros. Olhe para você. Essa palavra é para você e é para mim, para nós que hoje estamos aqui nessa noite. Para aqueles que estão ouvindo lá. Essa palavra é para nós. Precisamos ser coerentes, irmão. O mundo pede por coerência. Porque o que mais nós vemos na televisão, aí fora, na rua, em todas as áreas, infelizmente, é muita incoerência. Não é verdade? É muita, vou usar uma palavra aqui, você vai entender, hipocrisia. É essa palavra, hipocrisia. Hipocrisia é mostrar algo que você não é. É querer impressionar as pessoas com algo que você não faz e nem vive. É cobrar das pessoas. É apontar o dedo e dizer, você deveria fazer isso, você deveria fazer aquilo. Mas você nem com a ponta do seu dedinho procura fazer. Cobra dos outros aquilo que você mesmo não faz. Isso é hipocrisia. Então aqui nós estamos aprendendo a viver bem a nossa alma, cuidar da nossa alma. E a alma, irmão, ela vive bem quando há coerência. Quando você se posiciona em Cristo, quando você sabe quem você é. E isso é tão importante, você entender quem você é. E viva como filho de Deus. Viva, irmão, como um separado para Deus. Viva como um templo do Espírito Santo que você é. Viva, irmão, como alguém que está levando dentro de si a graça do próprio Cristo, que pode fazer toda a diferença nessa terra. Você tem que viver, você tem que entender quem você é. Terceira coisa, verso 6. Estes deram testemunho diante da igreja do amor que você tem. Diga comigo, do amor que você tem. Diga de novo, do amor que você tem. Você fará bem encaminhando-os. Está falando aqui para ele encaminhar os outros, encaminhando-os em sua jornada de um modo que agrada a Deus. Sabe o que João está dizendo? Gaio, o pessoal deu testemunho do seu amor, do amor que você tem. Você tem um amor, e o testemunho foi na igreja, do amor que ele tem pelos perdidos, por aqueles que estão longe, aqueles que precisam de Cristo, por amor daqueles que estão na igreja também.
E aí João diz: olha, encaminhe eles no mesmo caminho que você vai. Ei, olha para mim. Você pode encaminhar alguns que Deus ama pelo mesmo caminho que você está indo hoje? Com as mesmas práticas. Não que você faz aqui na igreja quando estamos todos juntos. Não é isso que eu estou dizendo. É aquelas práticas lá fora, que o pastor não está vendo, o irmão não está vendo, mas Deus está vendo. A pergunta é: vai bem a sua alma? Porque para ir bem a alma, nós já aprendemos, tem que ter coerência. Tem que entender quem você é. E para que Deus te separou. E aí, entendendo isso, diga: eu vou ter uma vida, diga, vida piedosa. Sabe o que faz bem para a alma? Vida piedosa. Pastor, o que é vida piedosa? Vida piedosa é quando você sente falta de orar, sente falta de ler a Bíblia, sente falta de estar na igreja, sente falta de ir na célula, sente falta de anunciar o evangelho, sente falta de estar em comunhão com os irmãos. Se você sente isso, e se você ama fazer isso como Gaio amava, então você está pronto para encaminhar outros no mesmo caminho que você está indo, porque isso é cuidar bem da sua alma, porque ter uma vida piedosa é algo que traz muito benefício à alma. Por isso está escrito, por isso que Paulo escreveu o exercício. E olha que eu faço exercício físico. Cuide da sua saúde. Eu faço, eu caminho, eu faço natação 2 vezes por semana. 2 vezes por semana eu estou nadando. Eu estou andando com a minha esposa. Quase todo dia a gente anda um pouco para cuidar da saúde. É importante. Você precisa cuidar. A Bíblia fala que nós somos templo do Espírito, você tem que cuidar. Agora, se você cuidar do templo e não cuidar da sua alma, não adiantou nada. O corpo vai adoecer por causa da alma. Então Paulo escreveu: olha, o exercício físico para pouco é proveitoso, porque ele está falando de alma, ele está falando de vida. Para pouco é proveitoso, mas a vida piedosa, irmão, mas a vida piedosa, para tudo é proveitoso. Entende isso? Tenha uma vida piedosa. O que é vida piedosa? É você amar as coisas de Deus mais do que as suas. Amar as coisas de Deus mais do que qualquer outra coisa. Amém ou não? Você ama. Então o pastor não vai precisar ficar falando: irmão, vem no culto de quarta, irmão. E o irmãozinho dando aqui o aviso, né? O Igor, vou pegar o Igor aqui dizendo. O Igor aqui: irmão, vem no culto. Irmão, vem no culto de quarta. Irmão, vai na célula. Irmão, não vai precisar falar nada. Você vai, sabe por que você vai? Porque você ama a vida piedosa. Porque você tem uma vida piedosa. Porque você não se vê em outro lugar. Porque você sabe que o seu lugar é servindo aquele que te salvou, que te chamou, que te libertou, e você tem prazer na presença dele. E aonde ele está agindo, aonde ele está fazendo alguma coisa, ali você quer estar. É assim. Sabe o que acontece? Se você fizer isso, a sua alma vai bem. A sua alma vai bem, irmão. João poderia escrever para você hoje, para mim hoje, dizendo para você: meu irmão, que a tua saúde vá bem, assim como vá bem a sua alma, assim como está indo bem a sua alma. E por que ia bem a alma de Gaio? Por que ia bem, irmão? Por causa disso que você está ouvindo hoje. Vida piedosa. Mais uma, verso 11. Olha aí, no verso 11 está escrito assim: amado, não imite o que é mal, e sim o que é bom. Quem pratica
O bem procede de Deus, e quem pratica o mal jamais viu a Deus. Sabe o que faz bem para a sua alma? Você não querer imitar o mal, irmão. Tem um salmo que diz assim: olha, não olhe para aqueles que não temem a Deus, que não conhecem a Deus, mas estão prosperando, entre aspas. Olha para mim, prosperando entre aspas. Gente, olha para mim. Não queira fazer a mesma coisa, imitar, não. A quem que nós temos que imitar? Paulo disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Se tem alguém que é a referência da sua vida e da minha, esse é Cristo. É Cristo. E depois aqueles que vivem como Gaio, que a alma vai bem, e por isso eu posso me espelhar neles também, para ir pelo mesmo caminho, como o próprio João disse aqui para Gaio: leve junto com você, ensine para eles esse caminho. Entende isso? Irmãos, não se engane. Os prazeres não saciam a sua alma. Ei, olha para mim. Os prazeres não saciam a sua alma, mas tem certos prazeres que o mundo lá fora fala, entre aspas: não, dá tudo certo, está tudo bom, é maravilhoso. Mas se você olhar, você vai ver aonde está a alma deles e a situação que se encontra a alma dessas pessoas: feridas, machucadas, muitas vezes, não é? Refletindo no corpo, trazendo depressão, síndrome do pânico, angústia, não é verdade? Um monte de coisa. Agora mesmo tivemos aí um exemplo disso, né? O nosso querido jogador da seleção brasileira, o Vini Júnior. Quem conhece o Vini Júnior? Conhece aí, não? Conhece o Vini Júnior? Tem gente até fazendo dancinha dele na internet, do Vini Júnior. Não é? É melhor você cuidar da sua alma do que fazendo a dancinha do Vini Júnior. Porque o Vini Júnior, eu não posso falar aqui, está sendo gravado, vai que ele me processa, né? Mas só para você entender o que eu estou falando. Estava com a outra lá famosa também, não vou falar o nome também, mas estava com a outra. Ficou só um pouquinho, todo mundo achava o casal que eu preciso imitar, que eu preciso me espelhar, porque é um casal maravilhoso. Olha que maravilhoso, é ou não é? E a galerinha só tá, olha que maravilhoso. Sete meses e acabou. E até que demorou. 7 meses e acabou. Deixa eu dizer para você, como é que será que está a alma desse povo aí? Infelizmente, Deus está dizendo aqui, falando, usando João para falar com Gaio, falar com Demétrio aqui também. Para quê? Falando o seguinte: olha, não busque ou ache que qualquer coisa desse mundo, ou que o mundo passe, que é bom, que é maravilhoso, que é legal,
que vai dar certo, sabe, aquela negócio de novela, porque em novela tudo dá certo, tudo termina bem, não é verdade? Tudo termina feliz, tudo é maravilhoso, irmão. A vida real não é novela, a vida real não é novela, e você precisa entender o seguinte: a vida real é que existe o inimigo da alma do homem, e ele não brinca em serviço. Está escrito em João 10:10 que o ladrão, e é ele mesmo, vem para matar, roubar e destruir. Mas graças a Deus que Jesus disse: eu vim para que você tenha vida e a tenha em abundância. Existe sim uma abundância para a alma, mas essa abundância se encontra em Jesus. Só em Jesus. Só Ele pode satisfazer a sua alma. Só Ele pode preencher a sua alma. Sabe por quê? Porque lá em Gênesis está escrito que foi Ele que soprou o fôlego de vida sobre o homem, e ele se tornou alma vivente. Então só aquele que te fez, que te deu uma alma e te fez alma vivente, só Ele sabe o que você precisa, só Ele pode satisfazer, só Ele pode suprir a sua alma, e mais ninguém, e nenhuma outra coisa. Dinheiro não satisfaz a alma. Dinheiro é bom, irmão, é bom. É bom. Se não fosse bom, ninguém queria. Dinheiro é bom, mas você não pode colocar o coração nele. Se ele estiver no trono, aí a sua alma começa a adoecer. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é de um, é de todos. De todos. Então, dinheiro não satisfaz a alma. Você vê esse casal aí, tem todo o dinheiro do mundo. Apartamento lá, de não sei quantos milhões de euros. Carro importado. Não é? Sei lá mal o que tem, nem quero saber. Mas por que tudo isso? Sustentou a vida dele, abençoou, deu a ele uma família abençoada, filhos abençoados. Não, porque isso não tem como acontecer. Irmão, entenda o seguinte: a palavra é clara, o mundo está morto no maligno. João escreveu: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele ou agindo nele, e se não está, a alma vai adoecer, a alma vai ser ferida, machucada, sem remédio, e vai ficar por aí, vai ser mais uma vítima aí fora. Mas Deus não quer que você seja, não quer que a sua casa seja. Então você precisa de quem? Você precisa de Jesus, porque só Jesus é que satisfaz a sua alma. Mas não procure imitar as coisas desse mundo, irmão. Ei, olha para mim, não imite as coisas desse mundo. Imite aquele que te salvou, aquele que deu a sua vida para te resgatar, e aquele que está vivo intercedendo por você à direita de Deus Pai, aquele que te selou com o Espírito dele. É esse que você tem que imitar. Olha o que a palavra de Deus diz. O próprio Jesus disse: aonde que a sua alma encontra descanso? Aonde que a sua alma encontra descanso? Olha aí, Mateus 11, 23. Mateus 29, tá? Mateus 11, 29. Ele diz assim no 28, eu vou ler também: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Diga: cansado e sobrecarregado. Diga: problema da alma. Você sabe que certos cansaços não são físicos, eles são de alma. Porque às vezes você dormiu a noite inteira. Quem já dormiu a noite inteira e acordou cansado aqui, levanta a mão.
Tem certos cansaços que eles são de alma, ou porque está acontecendo algum problema, Deus está querendo te mostrar. Mas tem certos cansaços que são problema de alma. Sobrecarregados, e eu os aliviarei. Olha o verso 29. Tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Como que você vai encontrar descanso para a sua alma? Na rede social, no TikTok, seguindo a Virgínia, seguindo quem? Quem mais tem influencer aí? Fala aí, os meninos sabem tudo, hein? Irmão, se você estiver seguindo isso daí, e você estiver colocando a sua alma para ouvir mais disso, e colocar os olhos nisso, e achar que isso é vida, que isso daí é sucesso, que isso daí é alegria, que isso daí é paz, que isso daí é viver, você está sendo enganado. O diabo está colocando um laço no seu pescoço, e daqui a pouco ele vai puxar. Irmão, não tem jeito, você precisa entender isso. A sua alma só encontrará descanso, só será saciada aprendendo de Jesus, irmão. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a sua alma. O único jeito de encontrar descanso é em Jesus. A sua alma só vai descansar nele. A sua alma só vai descansar na verdade que te libertou. A sua alma só vai descansar quando você estiver imitando Cristo, olhando para Ele, olhando firmemente para o autor e consumador da sua fé, e procurando colocar em prática na sua vida, deixando o Espírito Santo dirigir a sua vida. Olha outro texto que fala disso. Jeremias 6,16. Assim diz o Senhor: ponham-se à beira dos caminhos e olhem. Perguntem pelas veredas antigas, qual o bom caminho, e andem por ele, e vocês acharão descanso para a sua alma. Eu vou ler de novo. Assim diz o Senhor: ponham-se à beira dos caminhos e olhem. Perguntem pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, andem por ele, e vocês acharão descanso para a sua alma. Então diga assim: as veredas antigas, o bom caminho, é só esse que pode trazer descanso para a sua alma. Não é a nova moda, não é o novo caminho que estão dizendo aí, não é o atalho que propuseram para você, que disseram: se for por aqui vai ficar mais fácil e você vai conseguir. Não, é pelas veredas antigas, ou seja, é por aquilo que os nossos pais nos ensinaram. É pela palavra de Deus que foi passada, e no Velho Testamento era assim, era passado dos pais para os filhos, dos filhos para os netos, e sucessivamente. Se volte para o conselho, o bom caminho, e ande por ele, e você vai encontrar descanso para a sua alma. Caso contrário, a sua alma pode viver a vida toda em grande aflição, cansada, sobrecarregada. E não sou eu que estou dizendo, irmão, e eu nem desejo isso, muito pelo contrário.
Eu desejo, por isso estou sendo aqui um canal de Deus para a sua vida, que você ouça a palavra de Deus, creia e abra o teu coração para Jesus e para o Espírito Santo, para que você não mais se coloque em caminhos estranhos, ou nos seus próprios caminhos. Porque muitos vão pelo caminho do coração, se arrebentam, porque a Bíblia diz: enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá? Então a pessoa que vai pelo caminho do coração, o coração está mandando, na maioria das vezes, 99,9999 vai se arrebentar. Quem vai pelo caminho da lógica, porque tem gente que vai pela lógica, não é lógico que eu tenho que fazer isso, mas é lógico que eu devo fazer isso. Quem vai pelo caminho da lógica também se arrebenta. Também. Quem vai por caminhos estranhos, da moda, dos influencers, daquilo que está dizendo na internet, da moda nova, esses aí também trazem problema para a sua alma. Você tem que ir pelo quê? Você tem que ir pelo bom caminho. Continue firme nas veredas antigas, no conselho de Deus. Diga: conselho de Deus. Continue, irmão. Por isso que está escrito, e Deus falou para Josué: olha, medita nessa palavra de dia e de noite, não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda, então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Aleluia. O sucesso está em permanecer no bom conselho e viver debaixo dele. Você entende isso? Eu já disse isso, né? Nada no mundo vai poder saciar a sua alma. Mas eu queria que você abrisse só num versículo que nós cantamos na música, e depois nós vamos cantar ela de novo. Como é o Espírito Santo, irmão? Eu estava preparando esse sermão, a minha esposa não sabia. Depois que eu terminei, eu fui pedir para ela uma música sobre alma, e ela disse: eu vou cantar uma música sobre alma hoje, eu vou ensinar uma música que fala sobre isso. E aí tem justamente, olha só, abre aí para você ver, Mateus 16, 26. Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler desde o 24 para você entender. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a achará. De que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará uma pessoa em troca da sua alma? Eu acho que a gente tem que começar respondendo a última pergunta, né? O que a gente dará em troca da nossa alma? Você vai dizer tudo? Então, o que adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma? Precisamos cuidar da nossa alma. Precisamos cuidar, assim como aprendemos hoje com Gaio, através da vida de João. O Espírito Santo nos ensinando. E eu vou terminar, porque eu preciso terminar e nós vamos cantar. Diga: só Ele pode. Está escrito lá no Salmo 62:1, você não precisa abrir, mas está escrito que Ele salva a nossa alma. Diga assim: só Ele salva a nossa alma.
Não, nada mais pode salvar a sua alma, nada. O dinheiro não pode, a religião não pode, a igreja não pode, o pastor não pode, né? Nada. Os seus atos de justiça não pode, nada. O único que pode salvar a nossa alma é Cristo. Diga, Jesus é o único que salva a minha alma. Segunda coisa, diga, só Jesus liberta a minha alma. Salmo 122. Só Ele pode libertar a sua alma, amém? Só Ele. E libertar do que, pastor? De tudo, inclusive de mim mesmo. Inclusive, até mesmo da minha própria carne, que milita contra o Espírito, que é contrária à vontade de Deus. Só Ele pode fazer isso. Só Ele. E para terminar, esse eu queria que você abrisse. 1 Tessalonicenses 5:23. O mesmo Deus da paz os santifique em tudo. Diga assim, o mesmo Deus da paz os santifique em tudo. O que? E que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados, íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é aquele que os chama, o qual também o fará. Quem pode dar glória a Deus por isso? Irmãos, quando eu entendo a importância de cuidar da minha alma, aqui Paulo está dizendo, só Ele pode santificar a minha alma, mas isso acontece num trabalho em conjunto, amém? Quando eu entendo que eu preciso cuidar da minha alma, que eu preciso que a minha alma vá bem. Irmão, mais importante nos seus dias, não só nesse ano, mas em todos que ainda virão, que Deus te dará de vida, o mais importante é você cuidar da sua alma. Eu quero que você vá embora hoje daqui com essa convicção. Cuide da sua alma, o restante, irmão, vai ser uma consequência. Você vai ter boa saúde, tanto física como sentimental, e todas as coisas ao redor vão contribuir para o seu bem, e ainda as bênçãos do Senhor virão e te alcançarão, amém? Então o que você precisa fazer? Cuidar da sua alma, cuide da sua alma, ore mais, jejue mais, adore mais, participe mais, se envolva mais, sirva mais, glorifique mais, amém, irmãos? Leia mais a Bíblia, livros que abençoam a sua vida, faça isso, cuide da sua alma, ouça nas redes sociais, não é tudo que dá para ouvir, mas tem pregação boa na rede social. Tem gente boa pregando a palavra na rede social. Ouça a pregação então na rede social. Ouça, como é que chama lá? Reels, como é que chama? Reels. Ouça Reels de Deus, que traz mensagem de Deus. Medita nela. Você tem que cuidar da sua alma, irmão. Porcaria, seu ouvido não é lixo. E o seu coração não é um depósito de coisa morta, de cadáver. Por quê? Porque Jesus soprou vida sobre você. Você tem um novo coração. Ele te deu um novo coração que pulsa por Ele. Um coração novo, aleluia, glória a Deus. Não aceite lixo, irmão, porcaria. Cuide do que você ouve, cuide do que você põe os teus olhos, cuide daquilo que você está escolhendo fazer, caminho que está escolhendo tomar, amém, querido? Que essa palavra fale com você assim como falou comigo. Irmão, isso aqui foi algo
muito poderoso quando Deus começou a falar isso comigo. E Deus fala primeiro com o pregador, depois fala com a igreja, fala primeiro com o pastor, depois fala com as ovelhas. Deus falou comigo. Eu espero que Deus esteja falando com você, que Deus incomode você, que Deus leve você a repensar situações, escolhas, coisas que você está fazendo, coisas que você está colocando na sua vida, coisas que você está trazendo para a sua vida. Repense, olhe, ore, veja. Faça isso. Cuide da sua alma. Porque eu espero, irmão, a minha oração lá em casa é para que a alma de todos vocês vá bem. Vá bem. Assim como ia bem a alma de Gaio, a sua também vá. Mas não adianta eu orar por você e você fazer péssimas escolhas. Não adianta eu orar por você e você não colocar em prática o que você ouviu hoje. Aí não resolve. Então vamos ficar todo mundo de pé. Vamos lá, chamar o povo do louvor. Nós vamos adorar Jesus com a música nova. E depois eu quero fazer uma oração por você. Aleluia. Vai bem a sua alma. Então feche os seus olhos, fale com Deus, converse com Ele, irmão. Ele sabe de tudo. Ele sabe de tudo. Ele sabe se há angústia, se há tristeza, se muitas vezes há um cansaço, se você está se sentindo sobrecarregado, cansado, cansada, aflito, aflita, sua alma. Aí o salmista diz assim: acalma minha alma, espere em Deus, porque ainda o louvarei. O salmista diz: a alma precisa olhar para o Criador, para aquele que a criou, porque Ele tem resposta, Ele tem azeite, Ele tem remédio, Ele tem cura, Ele tem libertação, Ele tem mudança, Ele tem bênção, Ele tem descanso para a sua alma, só Ele tem. Então agora fale com Ele. Enquanto nós vamos adorando, fala com Ele. Fala com Ele. Aleluia. A tua graça que me basta. Oh, maravilha. Sem você não sei para onde ir. Sem tua presença nada importa. Que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder em ti, Senhor? Isso, presta atenção. Que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou, se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença aqui me basta. Eu te levarei por onde eu for. Aleluia, vamos voltar lá no início. Enquanto nós vamos cantando, se você está orando e você quer vir aqui no altar, vem até o altar que eu quero orar por você. Se você quer e precisa de cura na sua alma, restauração na sua alma, se você precisa, está escolhendo isso, sai do seu lugar e vem aqui no altar enquanto nós cantamos. E nós vamos orar. Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor.
você quer vir diante do altar hoje, colocar a sua alma diante dele, eu hoje de manhã, de joelhos diante do meu Senhor, eu coloquei ali a minha alma diante dele, como a nossa alma precisa dele, precisa do toque dele, precisa da cura dele, da libertação dele, precisa do descanso que só ele pode trazer. Se você está precisando, irmão, nós vamos cantar mais um pouco. Você sai do seu lugar, vem aqui no altar. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você para que Jesus abençoe você, para que a sua alma seja restaurada, curada, renovada nessa noite. Então, enquanto cantamos, sai do seu lugar, vem aqui. Aleluia. Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Aleluia, Jesus. Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Aleluia. Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Se eu não tenho a ti, não tenho nada. Nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Se eu não tenho a ti, não tenho nada. Nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu Aleluia. Oh, glória a Deus. Obrigado, Jesus. O Senhor é tudo para nós. A tua presença é tudo para nós. Sem ti nós não somos nada, Senhor, nada, absolutamente nada. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor nos ensina. O Senhor nos ensina através da tua palavra. Como vimos hoje, Pai, cuidar da nossa alma, a importância de cuidar dela todo dia, a importância, meu Deus, de entendermos que ela precisa ser alimentada, e só a tua presença é que alimenta a nossa alma, que ela precisa ser sarada, e só o Senhor tem o remédio para a nossa alma, que ela precisa, Senhor, ser renovada, e só o Senhor tem o renovo para ela. A nossa alma precisa de descanso num mundo tão atribulado, cheio de tantas coisas, cheio, Senhor, de tantos desafios, situações, problemas, lutas travadas, mas o Senhor, Pai, traz descanso para a nossa alma. A nossa alma descansa em Ti, descansa na pessoa maravilhosa do Senhor, na Sua bondade, na Sua fidelidade, no Seu amor, Pai, na Tua mão poderosa que nunca falha. Meu Deus, meu Senhor, nessa noite eu quero orar pelos meus irmãos que aqui estão, pelas minhas irmãs que aqui estão. Quero orar por aqueles que estão em casa cultuando e adorando o Senhor. Jesus, visita nessa noite, e que esta palavra, Pai, possa incomodar, esta palavra que foi liberada hoje possa transformar,
esta palavra possa levar os meus irmãos a repensar caminhos, a repensar escolhas, a repensar, meu Deus, valores, a repensar, meu Deus, muitas coisas. E assim, Senhor, eles passem a cuidar melhor, Senhor, da sua alma. E cuidando bem da sua alma, Pai, ela vá bem, ela comece a ir bem e certamente irá. Porque quando estamos na tua presença, Pai, ela nos guarda, ela nos transforma, ela nos liberta, ela nos mantém, ela nos ensina, ela nos faz crescer, ela nos faz avançar, ela nos faz permanecer. Senhor, muito obrigado. O Senhor é maravilhoso. Muito obrigado, Jesus. Eu profetizo e creio que a partir de hoje, a partir desse momento, meu Deus, nesse ano da intimidade, o Senhor, pelo teu Espírito, Senhor, o Senhor está ensinando o teu povo a cuidar da sua alma. Ensina, Espírito Santo, ensina cada um, e o Senhor, a partir do momento que eles vão cuidando, que eles passam a cuidar melhor da alma, o Senhor vai operando, o Senhor vai se manifestando, certamente o Senhor vai se manifestar, o Senhor vai renovar, e eles vão viver um tempo novo, como está escrito, e eu profetizo, tempos de refrigério, pela presença do Senhor, virá sobre a vida de cada um deles, de cada filho, de cada filha tua, para a glória do teu nome. Senhor, muito obrigado, Jesus, por essa noite. Muito obrigado, Espírito Santo, pela tua palavra. Muito obrigado por tudo aquilo que eu creio que o Senhor está fazendo em cada vida, em cada alma, para a glória e honra do teu santo e bendito nome. Em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço. Em nome de Jesus, aleluia, graças a Deus. Cante mais uma vez, adore o Senhor antes da gente encerrar. Cante. Nada eu sonhei sem ti, Senhor, só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Se eu não tenho a ti, não tenho nada. Nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Aleluia! Glória ao teu nome, Jesus. Obrigado, meu Deus. Nós te bendizemos, te glorificamos, te exaltamos. Obrigado, Senhor, por nos ensinar com a sua própria vida. Meu Deus, quando lemos o Evangelho, aprendemos, Pai. Aprendemos contigo, Senhor. O Senhor é a nossa referência, Pai. Aprendemos a viver, a cuidar da nossa alma dia a dia. E só podemos cuidar dela vivendo para realizar e para fazer a tua obra, a tua vontade. Vivendo todos os dias, Deus, para te servir. Escolhendo aquilo que é bom, Pai, não aquilo que é ruim. Ó Deus, escolhendo sempre aquilo que é bom, aquilo que vem do Senhor, aquilo que o Senhor preparou para nós. Senhor, muito obrigado, nós te agradecemos e oramos com gratidão, no nome de Jesus Cristo. Se a igreja crê, diga amém, diga graças a Deus e aplauda o Senhor, porque Ele é digno. Aleluia, amém. Vamos fazer uma última oração, nós vamos encerrar. Vamos orar pelos irmãos que precisam de um milagre,
Quero que os irmãos continuem orando pelo nosso irmão Paraná. Nosso irmão Paraná, obrigado, viu, filho? O nosso irmão Paraná, ele fez a 3ª sessão, né, graças a Deus, lá da quimioterapia. E ore por ele, amém? A 2ª sessão que ele fez foi jóia. Essa começou a doer ali o ouvido dele, não está aqui hoje porque começou a doer. Mas eu creio que Deus está no controle, que Deus está operando. Eu falei para ele: não se preocupa, filho, Deus está tocando o seu ouvido, Deus está curando, Deus está arrancando esse mal de você. Vai chegar lá na sexta, não vai ter mais nada, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Porque Jesus não falha, irmão, Ele nunca falha, Ele nunca falha. Eu tenho certeza que está acontecendo e vai acontecer. Também, né, nós vamos orar agradecendo a Deus, né, depois você pode, né, ligar. Foi aniversário da nossa irmã Dora, né, ela fez aniversário. Vamos orar por ela, para que Deus abençoe a vida dela, né, ela fez mais um ano de vida, graças a Deus. E orar por todos os irmãos aqui. Estende sua mão para cá. Pai, em nome de Jesus, obrigado. Obrigado porque o Senhor sempre nos ouve. Obrigado porque o Senhor sempre nos atende. O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é fiel. E nós cremos no Teu poder.